bem? Yes. E aí? Ai, Ana, tô tão Tudo feliz bom, de ter meu você bem? aqui. Ah, eu também. Tem Foi sido um muito prazer receber o interessante convite. convidar algumas mulheres e me aprofundar um pouco sobre quem elas são, né? Minimamente, assim, sabe? Porque eu já te conheço um pouco, seu trabalho, né? Mas eu fui agora, escutei um vídeo seu, você falando no Dia das Mães, da sua mãe. Nossa, nossa. Fiquei muito emocionada quando eu escutei tudo que você trouxe, né? Sobre maternidade, sobre tudo sobre todo esse peso, né? E esse projeto que eu criei, né? Que é o Lençol de Mãe Viver Mulher, ele veio meio que com essa inquietação minha de da gente falar sobre esses lugares que a gente meio que vai deixando de existir, né? De alguma forma, sabe? Sim, uma quebra de identidade, né? Exatamente, assim, é bem forte. E aí eu fui olhar, fui pesquisar sobre você, achei tão bonito o que eu vi. Eu coloquei a IA, né, para me dizer quem você era, e ela falou que você é E uma aí? há mais de 10 anos, que ganhou destaque nacional ao se especializar como doula do divórcio, que traça um paralelo entre o processo de separação e a experiência do parto, ajudando as mulheres a viverem esse parto da separação, né? Que eu quero que você fale um pouquinho. Escreveu o livro Diário de Mim e organiza vivências, que eu acho que uma das que você faz mais, eu não sei se é a única, é o Retiro Alcateia, né? E ainda cria Sim. conteúdo. Eu fiquei pensando, meu Deus, quanta coisa, né, cara, que nós mulheres fazemos. Ainda faltou coisa. Ainda faltou coisa, né? Imagino o quanto tudo que a gente tem que sustentar para poder existir, né, Ana? Assim, queria que você falasse um pouquinho assim, eu fiquei pensando em você se apresentar um pouco, é, quem você é para além de tudo isso, sabe? Como é que você conseguiria falar um Uhum. pouco de você sem falar do que você faz? Sim, muito me interessa esse papo, Jana. É, Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou tão feliz de conversar um pouco mais contigo. E essa pergunta me toca muito. É uma provocação que eu faço nas rodas. Ah, é? Que legal. De como se apresentar, quebrando alguns dos crachás. A gente está muito acostumada a apresentar nossos crachás, nossos diplomas, nossas áreas de atuação. Mas para além disso tudo, tem um eu que sustenta, tem um eu que morre, renasce, reinventa tudo isso, e que precisa ser sustentado por tudo isso também, né? Sim, Então, eu acho que eu começo a vida como filha, inserida dentro de um contexto familiar. E como você viu o meu vídeo sobre a minha mãe, então eu fui filha por 18 anos, acho isso pouco, mas acho isso tanto do que eu sou, né? sim, E também por ser filha de uma mulher que se separou e que viveu com a mãe e com as duas filhas por esse pedaço de tempo. É, eu também inserida numa sociedade que pauta a identidade apoiada no profissional. sim, Então, eu fui uma estudante muito dedicada, uma aluna muito dedicada. Estudei como bolsista numa escola muito boa, uma escola americana, Mackenzie, e entrei muito cedo na escola porque eu me alfabetizei sozinha, brincando. Então, aprendi a ler muito cedo. Eu tinha 3 anos, eu comecei a ler em brincadeira, e depois de um tempo eu comecei a escrever, e meu objetivo era poder escrever o que eu estava rimando na minha cabeça. Sempre gostei de rima, de música, de jogo. Jogo sei. musical, jogo de rima. É, Então, eu sempre gostei de ler, de escrever.
Minha mãe era professora e eu também sou filha do meu pai, né? É importante que a gente faça Sim, sim. essa referência, honrando também quem me deu a vida. Meu pai era pastor presbiteriano, então, do lado de pai e de mãe, eu tenho essa origem religiosa protestante. É, e duas pessoas muito estudiosas e muito musicais. Meu pai cantava lindamente e fazia seus sermões com muito estudo. Eu tive pouca convivência, mas as pessoas fazem questão de me falar dele enquanto pastor, de como era inspirado, de como era inteligente, até para além disso, assim, Sei. as pessoas que foram ovelhas do pastorado dele têm um carinho muito especial, assim. E é claro que como marido e como pai, um homem que apresentou suas falhas e deixou suas marcas em mim. Então, e na minha irmã também, né? Eu por muito tempo tive angústia pela ausência, curiosidade pela presença. Então, eu frequentava durante as férias a família paterna, em Santa Catarina. Então, tem uma origem lá de caiçaras, Você nasceu de... aonde, Ana? Eu nasci no Guarujá. Meu pai Ah, era tá. pastor no Paulista. Guarujá, no litoral de São Paulo, mas a origem da família dele é de Santa Catarina, de Florianópolis, Uhum. e da minha mãe em Osasco, ali juntando italianos com brasileiros. Minha avó materna dizia: sou descendente brasileiro mesmo, então tem uma mistura interessante ali É, sim. de pessoas muito simples, trabalhadoras. Minha avó, como uma trabalhadora doméstica primorosa, assim, cozinhava, costurava, limpava, e se dedicava muito na igreja também. Então, ela fazia pão, ela fazia macarrão, ela fazia geleias, ela fazia doces e vendia. E era uma cuidadora, assim, muito interessante. Na minha casa tinha uma maca que as pessoas, quando estavam no fim da vida, usavam essa cama hospitalar, como se fosse uma cama hospitalar, uma cama de exército, uma coisa diferente, assim, muito antiga, Sei. mas que ia passando. Ah, dona Fulana tá precisando da cama. E aquela cama ia até os fins dos dias e depois voltava para minha casa. Daqui a pouco tinha uma outra acamada. E de repente tinha uma que deu à luz e minha avó ia lá e tricotava um sapatinho. Então também eu vejo assim uma doula de pós-parto, uma doula de morte, uma pessoa também com uma voz muito especial. E eu cresci dentro desse contexto, assim, uma vida simples, sem muitas posses, mas com muito interesse pelo estudo bíblico e pelos grupos de mulheres. Se eu for buscar minhas memórias de infância, as mulheres estão sempre juntas, em oração. Elas estão juntas porque alguém pariu e tem um bebê, e elas estão ali cozinhando, costurando naquela casa, e elas estão se reunindo. Minha tia também realizava o chá só para mulheres. Isso eu estou falando de 91, Uhum. 92. Eu ainda nem podia participar, eram só as jovens que podiam. Mas eu ajudava a fazer os cartazes, a escolher as músicas. Que legal, Ana. É, Então, assim, eu tenho uma origem por conta da igreja que eu Uhum. cresci em retiros. Então, minha mãe fazia as dinâmicas, os jogos, os jovens faziam esquetes e músicas e dinâmicas, e isso faz parte da minha vida, assim, quando, pulando no tempo. É só eu queria te falar, comentar uma coisa. Quando você falou da sua casa, eu fiquei Hum, assim, eu me lembrei daquele Torturado. Não sei se você já leu esse livro. aham, sim, Eu fui projetada um pouco para aquela imagem daquela, porque parecia que tinha também muita gente entrando, saindo, sabe? Uma coisa sim, muita muito, gente. muito ancestral, assim, né? E muito.
eu não sei se é acolhedora, porque essa coisa de gente entrando e saindo é gostoso, né? Tem esse aspecto acolhedor. Não sei se você sentia isso, mas quando você falou da maca, eu me lembrei Uhum. desse livro, assim, dessa força ancestral, sabe? Das pessoas circulando, da morte, né? Que é uma coisa que acontece muito Muito presente na minha vida a morte, muito. nesse livro, né? É, e muito presente na minha vida a morte, assim, de enxergar isso acontecendo, né? Desde muito cedo. Muitos velhos em volta. Então vivíamos quatro mulheres em casa, é a casa da minha avó. Então os outros filhos também frequentavam, os outros netos. Então era um lugar dinâmico, assim, e um ponto de apoio por ser muito perto da igreja, onde as pessoas iam lá, passava a tarde, sabe? Depois do É, culto matinal, tinha um almoço lá, e depois às 3 da tarde a gente já ia para o ensaio do coral. Então era um lugar assim de muita vida é, circulando, sabe? E por conta disso, as mortes, sabe? De as pessoas irem ali buscar o apoio da minha avó, da minha mãe, nos lutos. É, Enfim, acho que eu vim desse contexto, assim. E estudando muito, eu sempre quis ser veterinária. vi também um vídeo seu, você bem jovem, assim, com um olhar de tanta esperança, assim, muito lindo o vídeo. Você se apresentando, acho que tá no YouTube o vídeo. Eu assisti um pouco, um pedaço. Aham. E lá você conta um pouco da veterinária e fala da maternidade. É interessante ver isso, Ana, porque no vídeo você fala da maternidade ainda num lugar bem romântico, sabe? Eu consigo, dá para sentir um pouco assim que é uma coisa bem. E hoje eu já sinto que a sua fala é de outro lugar, né? Tem uma fala mais política, eu percebo, É verdade, né? é verdade, A gente é vai se verdade. Eu informando. acho que o romântico faz parte de até uma ideia de poesia que eu gosto de enxergar nas coisas e que eu escuto nas coisas, sabe? E o lance da veterinária para mim tem a ver com a vida, tem a ver com o encantamento ali desde muito pequena, de ver as vacas parindo. Por um tempo, quando eu morei no Paraná, eu acompanhei veterinários, falei, é isso. E me dediquei, assim, orientei minha flecha para o estudo, e para poder passar no vestibular na USP, eu precisei me dedicar muito, né? E foi durante o meu cursinho que eu perdi minha mãe. E aquilo tirou o chão, mas eu continuei, tive apoio de amigas e eu tinha um objetivo muito claro de passar na faculdade, de passar na USP e de cursar veterinária ali. Naquela universidade era muito perto da minha casa e ali eu vivo um período de muita descoberta intelectual, pessoal, sexual, também sendo autônoma muito cedo, né? Porque daí eu passo a gerir a minha vida, meu dinheiro. Tinha uma pensão que eu recebia pela morte da minha mãe durante um tempo, porque eu cursava faculdade, Ah, tá. de período integral. E ali, na faculdade, eu sinto que eu fiz dois cursos. O curso da grade curricular, e Uhum. um outro dentro do movimento estudantil no centro acadêmico, fazendo eventos, reunindo pessoas, participando um pouco do jornal, sabe? Assim, Sei, sei. eu tinha um sonho de trabalhar com reprodução animal e eu enterrei esse sonho pela dificuldade de ser mulher dentro do contexto das fazendas. Fui atacada por um homem que fazia doutorado no departamento de reprodução animal. Fui atacada durante a noite, consegui sair. E outras vezes ele me assediou, me atacou. Eu enterrei essa Caramba. história. É Eu difícil. enterrei essa história do tipo que eu esqueci disso depois que Sei. aconteceu. Eu contei para algumas pessoas,
Não encontrei eco, não encontrei explicação. Mas quando eu me formei, o sonho que eu tinha anterior de me dedicar para a vida acadêmica, fazer um mestrado ali, quem Sei. sabe pesquisar reprodução animal mais profundamente, eu deixei isso de lado e eu fui buscar um outro orientador que me falou: você trabalha com gente, vai para a empresa que tem lugar para você na área comercial ali, na indústria de medicamentos. E aí eu fui para essa área, eu fui trabalhar ali com vendas como representante comercial em multinacionais, em empresas assim. E eu gosto muito de gente, Ana, gosto muito de comunicação. Fala. fiquei te escutando agora e lembrei da minha filha. Quando você falou, né, que desistiu de um sonho por causa de Aham. um homem, pela essa estrutura patriarcal que a gente está inserida, né? Minha filha, um dia desse, ela tem 15 anos. Eu não sei, tem uma filha mulher também? Você tem um filho Eu homem tenho uma de 13 e um menino de 16. de Uhum. 16, né? Eu tenho uma de 15 e um menino de 11. E ela me falou assim, mãe, eu acho que você me colocou muito medo, Aham. que eu tenho pavor de homem, assim. Eu tenho muito Sim. medo de homem adulto, principalmente, né? Sim. E aí eu falei pra ela, aí eu fiquei com aquilo dentro de mim, assim, eu falei, minha filha, eu sinto muito se eu te causei, né, esse pavor. Depois eu fiquei refletindo, eu falei, cara, eu realmente não poderia fazer diferente, sabe? Eu não Aham. conseguiria fazer diferente. Porque, assim, eu nunca É, contei pra ela nada, assim, nem eu. eu só mostrei a realidade pra ela, entende, assim, de que ela Uhum. vai precisar ficar atenta. E há pouco tempo ela teve isso, ela teve essa experiência mais forte, porque ela é uma menina que se diz feminista, né? Tá estudando sobre isso, então tá com sangue no olho. E aí já está sendo rotulada de feminista nos lugares, como se isso fosse algo pequeno. E ela estava esses dias no carro com o pai de uma amiga, a amiga e a mãe, e aí o pai provocando ela porque já sabe que ela tem essa postura feminista. E aí surgiu um papo que o pai começou a ficar muito agressivo dentro do carro, dirigindo. A mãe não se colocou. A amiga dela pediu que ela parasse, que estava com medo, porque ele começou a acelerar o carro. Ele deixou, deixaram ela aqui em casa, ela desceu do carro em prantos, me mandou um áudio, eu tava viajando, eu acho, dizendo, mãe, pela primeira vez eu me deparo com a violência de um homem, assim, eu não tinha noção de que um homem adulto podia ser tão violento comigo que sou uma garota de 15 anos que estava apenas conversando com ele, né? Aí eu fiquei pensando, cara, com tudo que eu venho mostrando para ela, ainda assim eu não tenho nenhuma garantia, né? O mínimo, a gente não Não. tem nenhuma garantia na vida, sim, mas assim, o básico que eu venho informando ainda bem, sabe, Ana? Assim, eu sinto muito quando ela disse a mim, né, que Uhum. ela tem medo. Eu não poderia deixar ela. A sensação que eu tenho é que se eu não trago essa informação, eu deixo ela ainda mais à deriva, entende? Ainda mais vulnerável diante dessas Sim. violências, porque ela só percebeu a violência, Uhum. inclusive, porque eu mostro para ela, porque para muitas amigas dela, isso não é violência, isso é apenas um homem, entende? Assim, aí quando você falou, eu falei, putz, Sendo que ele é. uma pessoa deixou de, né, É. deixar de realizar um sonho por causa de uma Aham. estrutura, né, tão violenta, né, tão, Mas enfim, eu só consigo nomear isso muitos anos depois. imagino, imagino. Eu também tenho muitas que só Eu consegui. simplesmente direcionei a vida para outro lado, mas eu vou dar nome para isso na campanha do Me Too. Quando eu entendo o que aconteceu Aham. como uma violência masculina e consigo, em retrospecto, entender essa bifurcação. Porque eu sou realmente apaixonada por reprodução animal. Eu amava ir para a fazenda e subir nos cavalos e buscar as vacas e tratar dos búfalos e apaixonada pela gestação, pelo parto, pela inseminação artificial. Eu gostava muito de biotecnologia e de estudar isso, tinha muito interesse em seguir nessa área. Agora, falando sobre esse ponto da educação das meninas,
Hoje eu prefiro criar uma filha que desconfia dos homens, ou que tem medo, mas que desconfia, do que ingênua. É, Talvez isso não me foi nomeado, e não que eu acho que eu me coloquei em risco, eu estava estudando, eu estava dentro de um carro com um homem, sim, eu estava dentro de uma fazenda estudando e trabalhando e fazendo estágio junto com um homem, sim, e eu não acho que isso deveria ser um problema. A é, questão é não me ter no radar maneiras de me defender. Mas ali eu fiz o que eu pude, mas se eu tivesse repertório verbal e emocional que é o que sua filha tem, de ligar e comunicar uma violência, eu acho que isso hoje ressoa muito mais nas pessoas. Eu estou te falando de 2003, 2002, quando isso aconteceu. sei. É, as pessoas que me ouviram diziam: Ah, ele é terrível. Eu já ouvi outras meninas que precisaram fugir dele. Ou então, ela tá indo viajar com ele, ela quer. Entende? Então, assim, É, ou para o meu namorado da época que falou: Qual era o pijama? Você tava de camisola ou de pijama? Eu falo: Nossa, isso importa? Não, eu tava de moletom, calça de moletom, tava frio pra caramba, era o Pantanal. Tava muito frio. Mas assim, isso importa. Então, que roupa eu devo ir? Então, é muito importante a gente dar linguagem, né, para as coisas. Eu fui aprendendo essa linguagem ao longo da vida. Ali eu já não tinha minha mãe nomeando, né? E eu acho que ela não teve tempo de me nomear coisas, porque sim. ela partiu cedo. Mas eu fui, depois da maternidade, me inseri de novo num grupo de mulheres, agora já não mais com a cola da religião, mas com a cola da maternidade. Que aí, assim, depois de trabalhar na empresa e ficar 5 anos nessa vida muito louca em São Paulo, visitando 10, 12 clínicas veterinárias todo dia, apresentando produtos, fazendo reunião, fazendo treinamentos, fazendo grupos. Então, tem para mim hoje eu consigo ver os pontos de conexão de tudo isso. Até que eu chego numa vivência de uma semana de treinamento num hotel fazenda, assim, com a equipe inteira do Brasil, o presidente da empresa e um grupo de 3 treinadores, coaches. E eles começam a fazer ali dinâmicas e arvorismo, jogos, rodas e quebra-cabeça. Ali eu falo, tô em casa, porque lembra que eu cresci nesses retiros, nessas Esse vivências dentro da fio aí, né? escola. Esse fio, eu falei, cara, onde é que estuda isso para ser facilitador de dinâmica? Porque eu acho que eu cresci fazendo isso, minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso, eu sei fazer isso. Isso é uma profissão, sabe assim? Sei, E sei. ele simplesmente ele falou, olha, eu sou sênior, né? Tenho 30 anos em empresa e fui desenvolvendo habilidades, estudei um pouco de programação neurolinguística, de aspectos de análise transacional, aspectos da psicologia, mas não tem um curso de formação em coaching executivo. Falei, tem que ter. Então, isso faz tanto tempo que não tinha formação de coaching no Brasil. E Hoje, aí eu peço demissão e fui para a Irlanda. Não achei uma equipe de ingleses que fazia um curso de coaching, fazem até hoje, um curso maravilhoso. mas E você aí ainda eu não era mãe, fiquei, né? Ainda não era mãe, né? Não, não. não, Ah, não. Eu fui viajar, fui com meu namorado da época. Ele foi estudar inglês e eu fui fazer essa formação. Era uma universidade no interior. A gente passa um ano, quase um ano fora. E na volta dessa viagem eu tô grávida. Eu volto grávida para o Brasil. tá. Aí é uma segunda bifurcação, assim, muito importante, porque a veterinária parou de fazer sentido. Eu acho que a realidade de gestar com aquela realidade daquela ameaça que eu vivi, talvez tenha me lembrado do contexto de opressão que eu vivi. E ali eu caio nas mãos de um fisioterapeuta que trabalhava com gestantes.
num espaço que era dedicado a mães. Era o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa, em São Paulo, Gama. E ali, meu próximo hiperfoco foi descobrir a reprodução humana, da maneira como eu já tinha estudado reprodução animal. Sabia o nome de todos os hormônios, de todos os órgãos, de toda a anatomia e fisiologia de reprodução. Eu, como mamífera, mergulhei nisso. E aí eu estava indo ingenuamente num médico de convênio, já topando uma cesariana, que eu tinha pavor de me imaginar parindo. A história familiar de histórias ruins, de É, violências obstétricas, hoje tem esse nome, mas antes eram falhas, né? Ó, nossa família, a gente não tem parto normal. Ou então a gente se lasca toda. Não vai atrás disso, não é para nós. Aí eu é. fui atrás dessas histórias e me encontrei não só nos grupos de gestantes, toda quinta-feira, como também num fórum de e-mail, onde a gente discutia maternidade ativa. Isso é 2009 Isso e grave. eu entro no grávida, grávida, e aí descubro o universo da realidade obstétrica brasileira Uhum. e estudo demais, assim. Aí eu mergulhei e acabei tendo um parto domiciliar planejado. Voltei a escrever, voltei a sonhar, voltei a viver o corpo de uma maneira muito diferente, assim, e encontrar potência nesse corpo, no sexo feminino, Sim. no útero grávido, no parto natural. Foi um negócio absolutamente transformador. Eu começo a estudar educação perinatal, depois me torno doula. Então, essa foi, é, essa foi uma trajetória individual que cruzou o pessoal. Por quê? Eu tinha aquela formação em coaching que era voltada para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, para a criação de dinâmicas, de fortalecimento de grupos, de equipes e de projetos. No momento em que eu me vi com um filho no colo, não pensava mais em medicina veterinária, não sabia como atuar dentro de uma corporação, mandar um currículo para trabalhar no corporativo de uma empresa com um bebê pendurado no meu peito. E dentro dos grupos ali nos fóruns de e-mails, não tinha Facebook, mas dentro dos fóruns de e-mail, eu falo que era pré-facebookiana, essa dúvida, essa quebra da individualidade, essa busca existencial está ressoando ali em todos os e-mails. É para onde que eu vou? Mas como que eu concilio maternidade e carreira? Olha, eu penso que eu tenho um dom para trabalhos manuais, mas eu estou trabalhando lá no fórum. E assim, Eu vou- aí eu falo, cara, vamos fazer um grupo e vamos fazer um. Aí eu criei um workshop de autoconhecimento para mães. E a gente estava tudo com o bebê pendurado no peito. E aí eu comecei a fazer workshops que eram é, exercícios que eu levava, que eu aprendi. Daí a gente pode puxar onde que eu aprendi. É com a minha mãe, é com o coaching, é com a vida, é com a escuta que eu fui aprimorando durante a minha vida. E a gente começa a se reunir ali em rodas. Em 2010 eu começo a fazer os workshops de autoconhecimento para mulheres e mães. Assim, primeiro oficinas de 2 horas de duração, com remuneração livre, eu deixava ali uma cestinha, e quem quiser paga, quem não puder não paga. Difícil de trazer essa borda, né? Eu era casada, ele tinha um trabalho formal que apoiou também essa minha busca. Ao mesmo tempo, as outras que apareciam grávidas no grupo, eu estava dando o caminho das pedras do que estudar, de qual médico, de falando aspectos mais da doulagem. Então, isso segue por um tempo. Eu fiz 26 workshops de finais de semana para mulheres e mães. E aí eu engravidei de novo e vim morar em Ubatuba. É, você mora Quando em... eu cheguei aqui,
Eu atualmente. moro em Ubatuba há 13 anos. É, eu vim grávida da minha segunda filha aqui, Agora, já deixa eu te estava há perguntar três uma anos. coisa do que você falou. Eu venho percebendo com as mulheres que eu atendo que são mães, que parece que com a maternidade, elas terminam sendo imbuídas a buscar alguma coisa que faça mais sentido na vida delas, sabe? Não é E interessante isso? ao mesmo tempo também, por causa desse mercado de trabalho, apesar que me parece que você tem uma história de alguém que sempre foi movida pelo que queria, né? Assim, você foi atrás né, dos seus sonhos. Você falou essa palavra em algum momento, né? Eu não sonhava, parece que tinha uma coisa que te movia de alguma forma. Porque nem todo mundo faz isso, né? Às vezes as pessoas desistem, né? Parece que tinha alguma coisa em você que, não, eu preciso fazer alguma coisa que faça sentido na minha vida, né? Eu não vou fazer não vou trabalhar com qualquer coisa, sabe? Parece que tem um pouco isso. E aí com a maternidade vem essa mobilização. E aí eu vejo muitas mulheres de uma forma positiva, mas às vezes também, eu não diria negativa, mas muitas desistem da Desafiadora. carreira, sabe? Desistem porque aí vão. Eu não estou diminuindo, não, sabe, Ana? Mas de repente vão fazer roupinha porque tá faltando Empreender com algo. Uhum. empreender para poder conseguir Tá com os filhos. estar com os filhos e fazer alguma coisa que faça sentido para elas também, né? Faça sentido para elas, exato. Eu acho que essa nossa geração, assim, de uma efervescência, de encontro de mulheres mães e da blogosfera materna, e tipo assim, isso foi um grupo gigantesco Aham. que organizou a obstetrícia, o empreendimento, colocou as mães na cena. Então, é cine materna, é dança materna, coral materno encanto. E tudo isso a gente é dessa geração, assim, É. e de organizar as marchas e políticas públicas, a lei de violência obstétrica. São várias coisas que ali foi sendo articulado. Isso é a política, que nasceu em mim o nome feminismo. Aí, que eu Uhum. falei, tá, era muito óbvio que a gente precisava se organizar e ter acessos ali dentro das decisões. Elas Aham. estavam acontecendo alheias a nós. E de como que essas mães vão trabalhar? Tem uma sala para ela ordenhar leite? Ela está sendo cumprida a liberação, porque ela está amamentando, ela tem que ser liberada meia hora a cada 4 horas. Então, a gente começa a pensar tanta coisa, mas dentro do que você falou, do sentido, de buscar sentido, porque é avassalador a chegada de um filho na vida. E aí, independente do parto normal, da cesariana, da adoção, estou falando da existência de um novo espaço que precisa ser criado, sim ou sim, porque tem uma nova pessoa ali ocupando. Isso daí traz um questionamento de valores. Pera, mas eu estou fazendo tudo isso porque eu preciso de tanto dinheiro, então segurança financeira é um valor, mas então eu vou relativizar isso porque eu estou considerando agora presença em casa como um valor. Não, então tá. E isso acontecendo com as mulheres, porque 16 anos depois, não vejo a discussão de homens querendo conciliar paternidade e carreira, tá? Toca ali pau. Ao mesmo tempo que isso, quando é romantizado, é um perigo, porque se a mulher abre mão do sustento, ela cai na mesma armadilha patriarcal, onde ela vai cuidar e não vai ter dinheiro para ser autônoma na vida, né? Então, assim, quando você me fala, você sonhou, você quis trabalhar com algo que faz sentido, sim, mas tem também ali uma mulher com pouca noção da vida material, assim. Eu vim de uma família humilde e eu tomei cada tombo, assim, eu tenho uma vida super simples. Eu não sou uma mulher com posses, eu tomei um golpe imobiliário, eu não tenho renda, eu não tenho marido, eu não tenho herança, eu não tenho por 18 anos até esse momento. Agora faz 2 semanas que eu voltei para o CLT. A gente já chega lá se a gente Ah, é? conseguir. Que são reinvenções da vida, né? Então, depois dos filhos, eu comecei a trabalhar com outras mulheres e comecei a abraçar essa missão
como profissão, Sim. né? E apoiando, então, como doula, como mentora. E aí, quando eu vim para Ubatuba, eu falei: esse lugar aqui tem um espaço que sustenta uma criatividade outra. Vamos Uhum. fazer retiros. Eu quero mais pessoas aqui. Eu quero que a gente abra um fim de semana, 3, 4 dias, onde a gente possa pensar estudo, pensar nos nossos valores, pensar no que está mudando, pensar educação, pensar políticas, simplesmente não pensar em nada, entrar no rio e tomar um banho de mar, surfar, sabe assim? Então aí eu comecei a fazer retiros quando eu mudei para cá, e que é outra união de caminhos que eu me sinto muito em casa, porque eu cresci em retiros, cresci fazendo dinâmicas e cantando, fazendo fogueira. Para mim fez muito sentido. E você tá entendendo, amiga? Entendo, entendo. Mas isso que você falou de ser, eu fico pensando como a gente fica sendo esticada de um lado para o outro, como se a gente fosse um bode É. expiatório, né? Porque que você falou, não, aí tem um lugar de fazer sentido, ok. O perigo é relaxar nisso, né? E ser capturado por uma Não estrutura, pode fazer só sentido. Precisa entende? fazer sentido e estruturar. Exatamente, porque senão fica uma coisa muito romantizada, como você disse, e como Exato. o cuidado, ele parece que é destino pra gente, né? A gente vai ficando, Uhum. para mim isso aconteceu, eu fiquei meio que Ficou. ela entrou para mim como um lugar onde finalmente eu fui vista, entende? Não só Uhum. pelo afeto dos meus filhos, eu nunca tinha sentido um amor, alguém me amando, né, assim, para além do que é o amor, mas assim, aquele olhar, Sim. eu nunca tinha tido aquilo, então eu falei, putz, esse lugar aqui eu quero ficar. E É aí, uma validação, né? quanto mais eu me dedicava, mais as pessoas me viam. E eu Que venho, mãe maravilhosa, exemplar, é, cuidadosa. exatamente, como eu venho de uma disfuncionalidade também, assim, na minha história, né, com pai e mãe muito disfuncionais, a maternidade é um lugar onde a gente finalmente é vista, né? Então, para mim foi, putz, é aqui que eu vou Uhum. ficar, entendeu? Até eu sair desse livro É, e perceber, como você disse, tem que fazer sentido, tem que ter estrutura, pô. Então, eu quero também ter dinheiro, eu também quero. Aí eu comecei a perceber que me sentia bem longe dos meus filhos, que estava tudo bem, sabe? Assim, fui exato. descobrindo coisas que a cultura, né, e a organização social, ela não permite, né, Ana? E você quando a ficha cai, dói, né? Dói, porque você fala: caraca, meu irmão, vamos tomar banho de rio, vamos puxar Exato. energia para poder a gente retomar essa energia e buscar o que precisa, porque realmente não é fácil. Sim, não é fácil, é cuidar para poder cuidar, e é uma reflexão de que o trabalho é, ele é questionado quando a maternidade atravessa a vida, porque a gente está exercendo o trabalho reprodutivo. E ele é imbuído de um sentido, de uma validação social, que é essa ameaçadora aí, que você trouxe, tipo, ai, como ela é uma mãe ótima, fique aí sendo mãe ótima, né? Que isso também é um extremo de um lado do pêndulo, do outro lado é, não, volte para ser essa profissional que é aqui que você é validada socialmente. Também não. Então, acho que a gente é uma geração que não quer. Isso eu falo. Num vídeo muito antigo que eu falo, não quero a roupa de mãe que a minha avó vestiu, com um avental sujo de ovo. Não quero a roupa de mãe que minha mãe vestiu, que ela só trabalhava. Ainda bem que eu convivi com ela porque eu estudava na escola onde ela trabalhava. Porque senão ia ser uma pessoa que sai às 5h30 da manhã e volta às 7 da noite, né? A gente ia ter 2 horas de convivência ali, se muito. Nos finais de semana, ela também era professora na escola dominical na igreja. Então, aonde está o ponto de encontro disso tudo? Então, hoje eu vejo, se a pessoa tem um trabalho ali, pode imaginar algo maçante, sem sentido, ela é carimbadora, ela carimba. Hoje em dia isso é tudo automatizado, mas imagina que essa pessoa carimba e no fim do mês ela tem condições de estruturar a sua vida e de ter presença para os filhos e de ter uma boa educação.
uma boa alimentação, condições de fazer uma viagem de férias e de ter conexão, isso é sentido também. Então não precisa o trabalho ser maravilhoso, remunerar bem e ter flexibilidade e ter dinheiro. A gente vai escolhendo os nossos valores, a gente vai se reorientando ao longo do tempo, sabe? Então tem uma primeira curva que é o primeiro ano da maternidade que é assim, em 6 meses, meu Deus, eu não quero ir para mais nada, eu quero ficar aqui com esse bebê com 6 meses, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa que me tire de É, perto desse bebê, e daqui a pouco eu consigo, isso porque eu fui eu, e esse grupo que estava comigo, que é uma bolha, muito dedicadas à educação, à criação, ao desenvolvimento infantil, e estudar isso, se aprofundar nisso. Mulheres, tá? E aí você vê que a mulher está estudando introdução de alimentos, a educação positiva, o parto domiciliar, a alimentação, a nutrição, a amamentação, da relactação, do não sei o quê. Estuda, estuda pra caramba e ainda tem que olhar para o lado, o cara tá ali querendo castigar um bebê de 2 anos porque ele se jogou no chão. Você fala, não vai dar tempo de eu educar esse cara também. Mas ali eu tô fazendo coisas, né? E aí daí vem outra criança, daqui a pouco vem outra e tal. Então ali no processo de autoconhecimento que as mulheres passam e que são convidadas a passar, porque se transformam, todas as águas são renovadas ali nesse processo, né? Vira leite, vira sangue, vira ser humano, renova líquido. Se a gente é 90% líquido no corpo, mudou tudo, né? sim. Então existe essa relação. Em algum momento as mulheres começaram a me procurar pensando na relação. Cortou? Está me Cortou, ouvindo? cortou, agora que voltou. Você falou desse estudo, né? Dessas mulheres que ficam se dedicando a só a Se mulher, tem dedicando. que educar um homem ainda. Eu fiquei pensando, Isso. você falou, Ana, é muito fácil não existir, né? Eu me senti assim, porque Aham. eu me senti até mais um pouco infantilizada em um dado momento, assim, porque eu ficava só. A minha vida era pensar em educação, uma melhor forma de educar, e era tudo voltado para a infância, sabe? Então eu me senti Sei. um pouco longe da adulta. Falava, cara, Exato. O meu foco sempre foi na mulher. Meu ai, foco sempre eu foi na terminei mulher. mudando o momento porque eu vi que que não fazia mais sentido para mim isso. Isso. E você vê que coisa, né? Assim, e aí essa mulher, num processo de se individuar de novo, né? Talvez ali perto do desmame, perto dos 2, 3 anos, do último filho, ela olha para o lado e fala: opa, onde é que eu tô, né? E aí começa a surgir, nesses processos de atendimento individual que eu fazia, o tema da relação do divórcio. Fala, não, você não pode ser minha doula, não, nesse divórcio. Olha só, É foram elas que me deram esse nome de doula de divórcio. Então, maravilhoso. tudo isso para dizer, eu enxerguei ali que elas estavam me pedindo o seguinte, ó, tô entrando de novo num mergulho. Tô entrando de novo numa ruptura. Dessa vez não é para nascer um bebê, vai doer. Preciso de profissionais sérios que não me botem numa desnecessária ali, num litigioso desnecessário, numa roubada, sair com uma mão na frente e outra atrás. Vou precisar de apoio, vou precisar de rede. Eu quero falar com outras mulheres que estejam fazendo isso, como eu sempre fiz roda. Faz uma roda, Ana. Chama as mulheres, Ana. Eu preciso conversar com outras mulheres. Depois que você vê a magia é real, É, né, do espelhamento e de entender que eu tô com um chicote na mão aqui, as grávidas estão com o chicote ali falando eu não dilatei, eu fiz tudo errado, achando que o problema é delas. Quando tem 30 mulheres falando, ah, mas eu não dilatei, ah, mas eu esperei 41 semanas, ah, mas eu... Aí fala, pera, então é coletivo? É estrutural? a É história do além de outro mim? regula a gente, né, Ana? É, É. ajuda a E gente a. aí isso é muitíssimo importante porque eu posso largar esse chicote de uma culpa que parece ser pessoal, eu estou fracassando aqui sozinha, eu estou errando, meu relacionamento é desigual,
eu dou tudo, ele é agressivo, eu não consigo falar, eu me calo, eu cedo ao sexo, porque senão eu não consigo o apoio dele. Aquilo que a mulher acha que está vivendo individualmente é uma experiência coletiva. E aí tá uma das chaves assim dos grupos, dos encontros, que é facilitar a conversa, fazer a conversa rolar, É, porque ali amplia repertório, amplia soluções, amplia também a noção de problemas, porque eu posso enxergar nas outras pessoas a maneira como elas estão vivendo, e isso enriquecer, me encorajar na minha própria vida, né? Então, as rodas de mulheres são talvez a nossa primeira tecnologia de resistência política ancestral, né? As mulheres sempre fizeram isso. e é E interessante. o resgate disso é maravilhoso, né? E o quê? Resgatar isso é maravilhoso. Manter isso, não sei se resgatar, mas manter isso. E eu fico pensando também, até mesmo nessas rodas, que eu já participei de algumas, é você começar a ter informação para ser mais estratégica, sabe? Eu não tinha noção Exato. disso, assim. Quando nas rodas eu comecei a perceber outras mulheres sendo tomando iniciativas. Eu vi isso também no Uhum, grupo terapêutico que eu fiz com mulheres que correm com os lobos, e tem um uhum. dado momento do livro que ela fala isso. Se você precisa estar numa relação que não está te fazendo bem, mas você está ali sendo estratégica para sair dela, tudo bem, sabe? Tipo, Aham. olhe para você, seja esperta para você poder sair daquilo ali e você ter uma vida melhor, você tá Totalmente. Não cuidando pode dos sair seus andando, direitos, não. Muitas vezes não pode sair andando, não. porque às Uhum. vezes a gente vai abrindo mão, porque como a gente não tem informação e fica muito voltada para esse cuidado, a informação para mim, Ana, foi assim, foi uma coisa que me alavancou. Opa, peraí, isso aqui eu posso fazer, eu não sabia. Eu achava, porque até mesmo essa coisa de ter estratégia, para nós mulheres, isso já soa como algo é, ruim, algo que você está querendo se Egoísta, ela é dar bem, fria. né? Querendo se Aham. dar bem. Não, cara, eu tô cuidando de mim, né? Até eu conseguir perceber Exatamente. isso, eu precisei de informação que foram nesses grupos, né? Para poder eu conseguir sacar que eu podia fazer diferente, sabe? Totalmente, totalmente. Porque também a gente foi ensinada a cuidar do outro em primeiro lugar, não se priorizar nunca. E a mulher que se priorize, que é estratégica, ela é vista como egoísta, como fria, e isso é errado. É, Teoricamente, ela perde valor, porque não é um código da feminilidade, a sim. estratégia. Não é um signo da feminilidade a pessoa querer ser justa com ela mesma. A tendência é, quer saber? Eu vou abrir mão de tudo, eu só quero minha paz. Ai, que É, perigo isso. cara, eu fico enlouquecida com isso, assim, lógico que tem todos os seus lugares, né? Pra, cada Sim. uma vai saber até onde pode ir, mas assim, tem muitas situações que às vezes é uma ausência de percepção do que merece, sabe, Aham. assim, do próprio direito, né? De como Do próprio direito. se fortalecer de pessoas ou de condições para conseguir pleitear por aquilo, né? Isso me lembrou aquele livro da Gisele Pellicotti, A Vergonha Precisa Mudar de Lado. Ah, eu não li ainda esse. Estou me preparando. É um livro indigesto, eu precisei demorar um tempo Sim, para ler, né? Mas ela, dizem agora que ela virou uma nova onda do feminismo, ela está trazendo, que é essa coisa da vergonha mudar de lado. de lado. É Exato. Porque justamente eu também, quando fui violentada lá, por que que eu não levantei minha voz? Porque eu tinha vergonha de ter passado por aquilo. Eu sentia de alguma maneira que eu estava errada. Eu não devia estar numa fazenda no meio do Pantanal, a 30 quilômetros de distância da isso que eu fiz cidade, com várias um vezes. homem, não é? Então, eu acho muito importante a fala dela, de não encarar essa violência como um fracasso pessoal e Exato. de enxergar que isso é uma ruptura gigantesca, uma falha de caráter do masculino, uma falha estrutural que está dentro do masculino e que a gente não pode tolerar, Isso tem a ver né? também com essa coisa do divórcio, né? Porque para Tem, muitas tem, mulheres tem. que vivem isso, tem uma vergonha, né? De Entre quatro paredes, com família certeza. interrompida, né? Como é que eu vou buscar Aham. os meus direitos? Como é que eu vou.
Agora, por exemplo, meu ex-marido viajou para fora, para passar 15 dias fora, e ele veio falar comigo já há um tempo atrás: ó, eu vou precisar da sua ajuda, porque eu vou viajar. Aí eu falei para ele: você está me pedindo trabalho. É isso, né? Mas isso é uma Uhum. informação que eu tenho recente. Aí ele: como assim? Eu Aham. falei: porque eu vou ter que trabalhar, entende? Durante Uhum. 15 dias, cuidando das crianças. Então, já que é um Sim. trabalho, eu preciso que você me remunere, Aham. entende? Aí, Exato. como assim? Eu Isso a falei: gente vê porque não é com a visto, Silvia. né? O É, não é isso. remunerado, ele é visto como amor, né? Então você fica confusa e muitas vezes envergonhada de chegar e, sabe assim, bancar, Ana, e tipo, não, eu quero, vamos calcular aqui, meu amigo. Vamos dizer, vamos ver quanto é que você vai me Claro. dar. Quanto é que isso custa? Porque É, se não fosse você, ele ia ter que deixar o quê? tanto. Com uma babá, uma colônia de férias, um motorista, uma enfermeira. Quanto custaria isso, né? Então, assim, É, a Silvia Federici, quando ela vem no ponto zero da evolução, ela sim, dá nome a coisas importantíssimas, né? Que é o trabalho reprodutivo, é o trabalho de cuidar. E isso. esse trabalho, historicamente, ele foi invisibilizado porque ele é exercido pelas mulheres. Quando é pela própria mulher que gerou aqueles filhos, entra no trabalho que já é dela mesmo, ou no amor materno, né? É, Eu só posso cobrar se é feito fora. Se eu estou lavando, cuidando e levando os meus próprios filhos, não faço mais que obrigação. Só posso cobrar se eu vou lavar a roupa da vizinha, se eu vou buscar o filho de outra pessoa, se eu vou cozinhar para fora. Então, essa noção do fora e do dentro a gente tem perde. muito a ver com a remuneração. A gente perde o contorno disso com a maternidade, né? É, Então, honrar o nosso trabalho de cuidado é muito importante também. Não fosse a lei do divórcio como é hoje, até então, assim, olha, vou te dar um exemplo. Esses dias, talvez ano passado, eu assisti um documentário do Zezé de Camargo e da Vanessa Camargo, que tem na Netflix. Eu estudei na mesma escola que a Vanessa Camargo, assim, conheço ela desde criança, assim, conheci, né, quando ela chegou de Goiás. Então, eu fiquei muito curiosa de assistir o documentário, e tem uma hora que ele diz assim, que na separação, a Zilu, que foi aquela mulher que ficou, sei lá, 30 anos com ele, na separação ela queria metade do patrimônio e fala, mas isso foi eu que construí, fui eu que fiz show, fui eu que fiz música, fui eu que. Mas não teria feito não, da não. mesma maneira se não tivesse uma mulher facilitando dentro de casa. Quem ia cuidar das duas crianças? Quem ia cozinhar? Quem ia gerenciar? Quem ia levar e buscar na escola? Mesmo que eles tenham muito dinheiro, você precisa de alguém nessa governança. Exatamente. E aí, assim, hoje em dia, claro, é enxergado que a mulher participa nessa criação de patrimônio. Se ela exclusivamente cuidou, ela tem acesso, mas veja, isso daí veio depois de muita briga, né? Não tá dado. Isso é super recente. Tem E isso muita. ainda não faz parte da nossa cultura, amada. Isso Então, que quando eu a ia mulher falar. vem pedindo ajuda, ela fala, mas eu não, eu dependo financeiramente dele. Falou, não, ele depende de você financeiramente também. Experimenta ir embora, passar 2 anos. Ah, vou para a Patagônia ali, tenho vontade de conhecer o gelo do Ushuaia. Estou indo de mochilão. Experimenta deixar essas duas crianças com ele. Como é que ele vai trabalhar? E se fizer uma febre? E se precisar uma reunião da escola, que sei lá o quê? Porque ele não vai ter a mesma logística, o mesmo funcionamento, né? E tem uma Então, coisa assim, cultural mesmo, né, Ana? Porque eu percebo até. Por é, isso que eu acho que a informação é uma coisa, para mim, muito preciosa, porque eu vejo que quando eu falo, por exemplo, sobre sobrecarga materna, como eu sou julgada por muitas mulheres, hum, inclusive, que associam isso a ressentimento uma visão de não amor pelos filhos, de entende? não amor, ou você é Impressionante. amargurada, Essa discussão sobre a sobrecarga é todos esses aspectos que a gente está conversando aqui, que não tiram o afeto, mas parece que para muitas mulheres recai um pouco sobre essa questão de tipo, não, você está negando a maternidade, entende? Você está negando o quanto é maravilhoso, quanto. E realmente, eu não tiro.
a beleza do que é a maternidade. Eu acho que tem a ver mais com a função, com essa coisa do cuidado ser destino, sabe? Assim, você não tem outro caminho a seguir, né? Eu acho que o cuidado como destino, para quem imagina uma sociedade diferente, se tem crianças ou idosos, o cuidado é destino. Uma pena que ele seja o destino só de um grupo De uma e única que essa pessoa. divisão sexual do trabalho seja dessa maneira. Exatamente. Agora, para mim, a dificuldade é quando o cuidado é um destino solitário. É esse lugar que Se eu o tô. cuidado é um destino compartilhado, olha que lindo seria, cara. E a gente olha junto, e a gente cozinha junto, e um faz para o outro, existe troca. Daí é uma utopia que eu ainda não me desapeguei completamente. Eu ainda acredito. E eu tenho a experiência de ter vivido isso aqui. Ah, é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. E hoje em dia as pessoas debocham, falam: a aldeia não, você vai se ferrar sozinha. Mata no peito, por parte, verdade, a gente precisa se autorresponsabilizar. Por outra parte, assim, eu fiz isso. Meu cuidado, a primeira infância dos meus filhos foi toda compartilhada. Tinha dias com 6 crianças na minha casa, no outro dia 5, no outro dia 4, e por 2 dias nenhuma. Então, a gente criou isso aqui em Ubatuba, a gente viveu isso de verdade. Não estou falando de uma forma romantizada. Eu dei Sei. muito a cara a tapa, eu fiz isso com pouquíssimo dinheiro, então também é por sobrevivência. Uhum. Mas são as escolhas que eu fiz e eu reforço hoje ainda que eu quero estar aqui. Essa é a vida que eu estou construindo artesanalmente, ela não me foi dada, eu não tenho proteção de outras pessoas, então muito é por estar me virando também, sabe? Eu penso, ai, se hoje eu fosse uma mulher com muita grana, não sei se eu estaria vivendo da mesma maneira, mas isso já me transformou tanto que isso eu gostaria de implementar. Talvez eu tivesse aqui a minha vila já construída, sabe? Onde a gente possa viver isso de uma maneira mais horizontal, mais cuidada, com mais espaço para o que é individual e para o que é grupo. Sim, sim. Eu também tenho. Eu também acredito, sabe, de que as coisas podem ser diferentes, principalmente pelas crianças, assim. Eu vejo hoje os meus filhos, o quanto eu precisei me reinventar como mãe para poder olhar para eles com mais respeito e o que eu tô colhendo hoje, sabe, assim, dos Mas, adolescentes. ó, vai durar pouquíssimo, vou te dar uma noção. A Não é por relação, eles. entendeu, Ana? Até agora foi por eles, mas assim, Sim. eles estão prestes a voar e eu É, quero fazer isso por nós. Talvez não conseguir fazer da maneira como eu idealizei, de uma é, vila entendo. construída para as crianças, mas eu quero fazer para as velhas. Eu Sim, quero ainda conseguir fazer isso para as velhas, para a gente poder estar junta num cuidado. com certeza. Junta, porém longe o suficiente para eu ficar só comigo, tomando meu chazinho, Sim, tocando meu violão. sim, Eu sonho isso. E as mulheres que vão precisar de nós para beber da nossa sabedoria, que acho que a gente já está numa virada de vida para um segundo tempo aí da sim. vida, onde eu posso ajudar demais as gestantes e as puérperas que estão olhando para o início da vida. Tenho muita experiência nisso, não só íntima, mas como de tudo que eu estudei a respeito. Então, elas poderiam passar uns meses lá, se É, cuidando, recebendo cuidado, tomando banho de rio. Eu seguro o menino, vai lá tomar um solzinho pelada na pedra, que maravilhoso. Eu gosto de fazer isso. E é, por outro lado, a gente poder se apoiar enquanto coletivo, assim, e poder ter ideias, revoluções no micro e no macro. eu acho que essa visão também da criança como uma responsabilidade social, né? Porque eu, por exemplo, moro numa cidade como Salvador, Uhum. eu já morei em Serra Grande, Uau. já tive essa experiência Sim, mais de perto dessa possibilidade de ter uma rede. Vivi isso sim, menos talvez do que você, mas consegui viver de uma certa forma, até pelo modelo de escola que eu busquei na época, sim. que foram modelos mais alternativos. Mas eu percebo que aqui na cidade, a visão que eu tenho sobre uma criança é uma visão de uma responsabilidade também minha. Então, às vezes Sim, eu entro no elevador, tô vendo uma criança chorando, uma mãe com um monte de sacola, eu não posso falar eu brinco nada. com a criança, entendeu? Eu tento me aproximar Aham.
forma para que eu possa contribuir para aquilo. Aí eu Sim. estou muitas Mas eu vezes, acho que o modelo da cidade é construído para isolar. sim, isso que eu tô falando, geralmente isso não é muito aceito, apesar que Salvador, eu acho que é uma cidade que tem é muito regida pelo afeto, assim, sabe? Eu sinto que tem uma coisa muito Uhum. diferente na cultura da cidade baiana, muito mais do que no interior. Então as pessoas elas são Uhum. naturalmente assim, se eu entro no elevador com meu filho e começa a chorar, tem uma senhora, o que foi, meu filho? Você está chorando por quê? Ela já puxa a Sim. conversa, ela já quer. Não, mas olha sua mãe tá cansada, sabe? Tem uma Aham. de muitos sorrisos, de muita receptividade, apesar de que quando se trata de educar, né? Sei lá, se eu vejo uma Sim. mãe batendo, aí entrar nisso é muito mais difícil, porque realmente aí cada um quer pegar o seu e acabou. Mas eu digo Uhum. nessa visão mais ampla, sabe, Ana, assim, do cuidado. Eu moro no condomínio, por exemplo, que tem uns meninos que, às vezes eu vejo aqui em casa tendo comportamentos que eu falo, ó, gente, vem cá, vamos sentar aqui para trocar uma ideia. Não tá legal, a gente não fala assim de menina. Uhum. Entende assim? Então, não é tipo meu filho, é o meu filho e pronto. Não, peraí, sabe? Assim, São todos, né? tentar adaptar isso para a realidade que você vive, né? Que eu acho que isso já é Sim. uma contribuição enorme. Maravilhoso, amada. Estamos talvez encerrando o nosso É, tempo. poxa, Eu preciso me despedir, mas achei legal a gente, nesses últimos minutos, olhar um pouco para o futuro também, né? Olhar um pouco para o que a gente ainda sonha e deseja socialmente. sim. Que a gente está puxando um bonde, né? Ah, se conectando agora com outras mulheres, talvez provocando, inspirando e acolhendo É outras isso mulheres. que Isso é você muito falou. importante. Eu achei bonito de perceber. Eu tenho condição de oferecer apoio, sabe? Eu acho isso importante. Você Muito. Honrar. eu tenho uma caminhada, eu tenho história, eu tenho estudo, eu posso sim Uhum. dar uma mulher. Eu me sinto também assim, sabe? Eu acho que essa apropriação é uma coisa importante pra gente, né? Super Bom, a importante. gente poderia ficar Uhum. conversando muito mais, mas eu queria, Ai, vamos conversar mais vamos no pedir. futuro. Me chame. Ah, vou chamar. Queria que você encerrasse só falando para quem está nos escutando. Eu acho que banho de rio talvez seja uma das dicas que você possa dar. Mas como é que essa Ah, mulher cuida dessa mulher sendo mãe? Como é que ela garante? O que é que ela pode fazer por ela, assim? E fale também onde a gente pode te encontrar, como é que está seu trabalho agora. Você tá. falou, né, pelo visto, mas não sei se você está atendendo ainda. Estou atendendo. De manhã eu faço meus atendimentos individuais. Que Eu estou massa. no Instagram, Ana Galafrio, acho que você vai marcar meu perfil. Faço atendimentos online, faço retiros em Ubatuba. Então, A tudo minha por tu ainda. dica, continuo. Eu estou ali na multiplicidade, né, dos olhares, assim. Eu acho que é importante buscar o eu. Em alguns momentos a gente consegue fazer isso com o filho no colo, em outros não. Que seja por uma hora, ou que seja por um fim de semana, a depender, eu sempre priorizo a criança. Não é para negligenciar uma criança, porque eu preciso estar bem. Mas às vezes eu preciso deixar uma criança, como eu já deixei, chorando do outro lado do banheiro, para eu poder aumentar o som e tomar um banho onde eu me regulo. Hoje eu faço isso no Rio. É onde eu busco autorregulação. Eu tomo porrada de água gelada na cabeça para poder ter coragem para a vida. Isso não é, E eu escolhi, eu abri mão de muita coisa para poder estar aqui, sabe? Eu não conseguiria ter uma vida tendo a minha condição. Eu não conseguiria tudo isso se eu tivesse um trabalho integral online durante o dia, se eu tivesse buscando ganhar muito, muito dinheiro. Eu abri mão um pouco disso para poder ter essas outras coisas. Então, isso tudo foi orientado por mim mesma. Eu acho que se a gente não tem um período de silêncio, e pode ser embaixo da água do chuveiro, na água do rio, tomando sol na laje, mas um momento de silêncio mesmo, sem o fone, sem a tela, sem alguém, eu comigo mesma, achando perguntas dentro de mim para poder depois achar algumas respostas. Então, a individualidade precisa ser cultivada.
por um tempo na vida, eu acordava às 5 da manhã, que era antes, 1 hora antes dos meus filhos, para eu poder passar meu café e ver o dia amanhecer em silêncio, sem ninguém me solicitar para nada. Ai, mas eu não abro mão de 1 hora de sono na cama. Tá bom, você, eu abri e me fez bem. Então é cada uma num projeto de descobrir tempo individual para poder achar as próprias respostas. Essa é a minha dica. E fazer terapia é um momento onde a gente traz à tona essa pergunta para ter interlocução ali, contorno para aquilo tudo, né? É Então, é isso. bonito isso de buscar orientação em si mesma. Vou ficar com isso para. Uhum, Obrigada, viu, querido? maravilhosa. Obrigada a você, meu bem. Adorei, Faço tudo, tá bom? adorei. Cheiro e até a próxima. Até.